Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui novamente. Que Deus esteja nos abençoando neste dia, né? Estou achando pouca gente hoje, não sei se é impressão minha, mas parece que temos pouca gente. E eu estou sentindo o pessoal tão distante. Não gosto de ficar pedindo para a turma vir para frente, mas se vocês não tiverem medo de cara feia, que a minha cara é muito feia mesmo, chega um pouquinho mais, a gente ficar mais próximo. Eu estou nervoso, bastante, mas que Deus nos ajude. Vocês mais próximos da gente vão nos ajudar para mim não bater tanto as pernas aqui. É. Vamos orar mais uma vez, né? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti nesse instante, ó Pai, para estudarmos a Tua palavra nesse momento. Deus, pedimos graça, bênção, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Fala, ó Deus, aos nossos corações e traga-nos, ó Deus, alimento nesta manhã, que nós precisamos tanto, ó Pai. Nos ajude, nos abençoe, apesar de nossas fraquezas e nossas falhas, que possamos entender o Teu recado e sairmos daqui edificados. Em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos e pedimos tudo, hoje e sempre, e amém, Pai. Unção preciosa. Hoje nós voltamos, né? Domingo passado estudamos a última lição com a dona Geusina, e hoje voltamos a lição 12, ela pediu para trocar para mim, ela falou, mas a senhora me coloca numa fria, falar logo sobre unção. Tema difícil, né? Tema que dá motivo para muita controvérsia, né? Mas a gente, Deus nos abençoa muito, né? Eu já tinha uma convicção de unção, né? Alguma coisa, e quando você começa a estudar a lição, estudar a palavra de Deus, você vê, e a lição é muito clara, muito boa no assunto que ela discorre aqui, a gente entender o que é a unção, né? Então, a gente percebe que a unção começou lá no início, né? E o primeiro texto, né, que a revista nos apresenta e que a Bíblia apresenta sobre unção, está registrado lá em Gênesis 28:18. Eu não vou pedir que leiam, mas os irmãos que estudaram a lição sabem, mas fala da história de Jacó, né? E Jacó, por duas vezes, ele usou o óleo para ungir. Primeiro, quando ele foi atrás da esposa, né, para ele viajou lá para a terra da parentela dele, e ele parou em certo lugar lá e tomou uma pedra daquele lugar e colocou como um travesseiro para ele dormir, né? E ele teve um sonho, né, um sonho muito bonito com Deus. Os irmãos devem conhecer já a história, e depois, quando ele acordou, ele temeu muito, porque ele falou, aqui é a casa de Deus, né? Esse lugar é santo, e ele ficou temeroso, né? E ele resolveu, então, ungir aquela pedra ali, e ele, então, derramou óleo sobre aquela pedra e ungiu aquele lugar. E depois, voltando já com a esposa, com a família toda também, né? Passou por toda aquela história que ele teve lá no encontro com Raquel, né? E com a história do sogro, aquele sogro Labão, que era um lambão, né? Como muita gente fala, né? E ele depois voltou, depois de uma luta, fugiu, né? Voltou fugido lá do trabalho escravo para ele. Mas aí ele conseguiu, depois de trabalhar muito pelas duas esposas, ele fugiu de lá. No fim o sogro veio atrás dele, mas Deus sempre estava abençoando a vida de Jacó.
que Deus tinha um propósito com o pai de muitas nações, como Deus tinha prometido para ele, né? E então em tudo Deus estava dirigindo, Deus estava colocando a sua mão e abençoando a vida de Jacó. E aí ele teve um encontro com o sogro, se reconciliaram, tudo. E novamente então Deus erige um altar. Aí um altar não só de uma pedra, mas de 12 pedras, né? E novamente ele usa o óleo. E a unção que nós vemos, que era simbolizada naquela época com óleo, era sempre para alguma ocasião especial. As pessoas, ou qualquer coisa que era ungida, era para um fim específico, né? Sempre a um fim específico. Era usado o óleo naquele tempo, naquela época, naquele período, né? Mas nós sabemos que depois da vinda de Cristo, quando Cristo cumpriu o seu papel, o qual ele foi chamado, depois da sua morte e ressurreição, ele nos prometeu enviar o Espírito Santo, né? E hoje todo cristão, todo crente tem o Espírito Santo. Quando você aceita Deus, quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, você recebe o Espírito Santo. Então eu creio que não temos mais necessidade do óleo hoje para ungir, né? Não temos a necessidade mais daquelas coisas registradas lá no Velho Testamento. Hoje nós não necessitamos mais disso. O óleo também era usado com um fim terapêutico, para cura, né? Naquela época lá usava-se muito. E na Bíblia, acho que o único texto do Novo Testamento que fala de óleo, eu não tenho certeza se é o único, mas que eu me lembro é o único, está registrado lá em Tiago, né? Quando ele fala, está alguém entre vós enfermo, chame o presbítero, ore por ele, ungindo com óleo, né? Então nós sabemos que hoje nós temos o Espírito Santo, que é a unção e todo cristão. Antigamente a unção era específica, né? Como no caso de Jacó, depois nós vamos ver outras pessoas foram ungidas, né? Eram casos específicos que eram chamados por Deus, que representavam então todo o cristão naquela função quando eram chamados por Deus. Então Jacó, depois nós vemos Arão, né? Os sacerdotes eram ungidos para aquela ação específica. E depois os casos dos reis, está registrado lá em Samuel, 1 Samuel 10:1, quando Samuel unge a Saul, né, como rei, o primeiro rei de Israel. Então eram casos específicos que Deus chamava para uma função, para exercer o seu ministério, vamos dizer assim, ou a sua função para a qual Deus o chamara. E hoje cada cristão recebeu o Espírito Santo para uma função. Ninguém fica sem uma função dentro da igreja. Isso é o principal, é o assunto que a lição quer trazer nesta manhã para cada um de nós. Se você está aqui sentado na igreja, você é um cristão, e você é como eu, nós somos uma classe já de pessoas maduras, né? De pessoas já com uma certa idade, e nós ainda não descobrimos a nossa missão, a nossa função, aquilo para o qual Deus nos chamou. Nós precisamos correr e descobrir, porque todos nós fomos chamados para uma missão e fomos ungidos com o Espírito Santo, que nos assiste até mesmo nas nossas orações, né? Nas nossas fraquezas, porque não sabemos nem mesmo orar como convém. Então, aquilo que Deus fazia antigamente, todos aqueles rituais do Antigo Testamento que Deus usava, Cristo veio abolir tudo, e quando ele foi assunto ao céu, ele enviou então o Espírito Santo para estar conosco todos os dias e nos assistir na nossa vida cristã e na nossa função para a qual fomos chamados.
Então, depois nós vemos também que não foi só o povo de Deus, não foi só para o povo de Deus que foi usado a unção, né? Mas a revista nos alerta também sobre o rei Ciro, né? Que Deus chamou ele também para uma missão, né? Era um rei que não era do povo israelita, mas aquele rei foi chamado por Deus para uma função específica, quando depois de 70 anos de exílio do povo judeu lá na Babilônia, aquele povo iria determinar, não por ele, mas por Deus, né? Por Deus, os planos que Deus tem com o seu povo. Então, ele iria determinar a volta dos judeus, a libertação do povo judeu, né? E a sua volta para Jerusalém. Então, o rei Ciro também foi ungido de Deus, nesse sentido, né? De Deus usar uma pessoa que não é um cristão, mas Deus usa muitas pessoas e até hoje continua usando, né? Muitas pessoas para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus planos e tudo aquilo que ele determinou, né? Aí o texto básico da nossa lição, que está registrado lá no Salmo 133, os versos 1 e 2, né, nos fala sobre a união, nos fala sobre como é precioso, né, a união. Aqui está falando dos filhos de Deus, da igreja, e vem, né, discorrendo lá da unção naquele tempo lá, da bênção que era aquela água que corria lá do morro, né, e irrigava toda aquela terra lá. E vem falar de uma união, de uma bênção, de uma unção especial que Deus dava, né? E então nesse texto está falando é um texto de Davi, né? Vamos abrir lá no Salmo 133, é muito conhecido, mas para a gente poder entender melhor. É um cântico de romagem de Davi, esse Salmo 133, né? Então, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então, está falando da união da família no lar, e está falando da união entre a família na igreja, entre o povo de Deus, entre a família espiritual dos santos de Deus, né? Mas só que Davi, que escreveu este salmo, nós vemos que ele fala isso já, mas como a revista cita, a própria família de Davi não teve união nenhuma, né? A gente vê que, infelizmente, né, Davi, por causa dos seus pecados e por causa... ele foi um homem chamado por Deus para reinar sobre aquele povo, e ele reinou lá 40 anos, né? E foi uma bênção, mas Davi cometeu alguns delitos, né? Apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, ele cometeu alguns pecados, algumas coisas que a palavra de Deus fala que a espada nunca iria se ausentar da sua casa, né? Então a gente vê como Deus faz as coisas, mesmo na vida daqueles que Ele ama, daqueles que Ele chama, e nós erramos, nós pecamos, entristecemos a Deus, e por isso muitas vezes não sempre, nós colhemos as consequências de atitudes erradas que nós fazemos, né? E nós vemos a tristeza que foi a família de Davi. Sabemos lá dos casos, né, das brigas entre os irmãos lá, de Amon com Absalão, de Adonias com Salomão, um irmão que abusou da irmã, que amava a irmã, todas aquelas coisas horríveis que nós conhecemos, que aconteceu na família de Davi. Mas... depois o outro matou ele, homicídio, né? Um mata o outro, depois toda aquela tristeza, né? O filho que Davi tanto amava, que perseguiu ele o tempo todo, depois acabou morrendo lá
preso pelos cabelos num galho de uma árvore, né? Foi tanta coisa triste que Davi sofreu muito, apesar de ser um homem que tinha tanta proximidade com Deus, que tinha tanta intimidade com Deus, né? Mas imagino a vida triste que Davi teve, porque ele não teve uma família abençoada. Por isso que nós muitas vezes precisamos valorizar muito a família que nós temos. E orarmos muito pela nossa família, pelos filhos desde pequenininho, como o pastor fala sempre, trazer a igreja desde pequeno, ensinar em casa, sempre, né? Porque é bênção, e Deus promete bênção na vida da família, né? Deus promete para aqueles que cumprem suas palavras, filhos serão a bênção nossas a vida toda, né? Sim, aquilo que ele promete dá. Aquilo que ele promete dá. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Deus nos dá a família para a gente cuidar como herdeiros, mas não são nossos, os filhos não são nossos, nada é nosso. Nós temos que devolvê-los para Deus. Apenas cuidar, apenas educar, ensinar, mostrar o caminho. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. E quando a gente não cumpre isso direito, nós sofremos as consequências, né? E pelo que a gente percebe, Davi foi um pai um tanto quanto amoroso demais com os filhos, né? Ele tinha um amor e talvez faltou um pouco mais de correção, um pouco mais de chegar junto, como diz, né? Chegar junto dos filhos. Então você sofre as consequências mesmo. Como hoje, muitas vezes a gente vê muitos pais, né? Que agradam tanto os filhos, uma super proteção, dá muito presente, dá muitas coisas, porque ele não teve isso, né? Na sua infância, do seu pai, então ele fala, tudo que eu não tive eu quero dar para os meus filhos. Mas talvez o que ele teve de melhor foi uma educação cristã, que ele não deu tanto valor talvez, né? E hoje ele quer recompensar os filhos com tudo que o mundo oferece. E muitas vezes se esquece do principal, que é a bênção de ter a palavra de Deus, né? De conhecer a palavra de Deus, de ter a palavra de Deus e inculcar na cabeça dos filhos para que tenham uma família abençoada, né? Mas cada um tem a sua vida com Deus, né? E Deus falou com Isaías também, lá em Isaías no capítulo 1, Isaías capítulo 1, os versos de 10 a 17, é um texto muito bonito, né? Quando Deus chama Isaías, todo esse capítulo é muito bonito, mas a lição nos traz aqui os versículos de 10 a 17 do capítulo 1, quando diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova. Os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas.
Então aqui Isaías, lá no versículo 1, já quando começa o seu chamamento, né? Que Deus fala com ele, a visão que ele teve, e que ele também fica estarrecido quando tem aquela visão, né? E ele fala, ai de mim, porque sou um homem pecador, e o anjo vem, toca nos seus lábios, purifica os seus lábios, e Deus chama Isaías para clamar contra aquele povo judeu que estava tão longe dos caminhos de Deus, né? Então todo o livro de Isaías vem falando sobre os erros do povo judeu. E aquele povo, nós sabemos que quando o povo ia lá no tabernáculo, tudo para oferecer ofertas a Deus, aquelas ofertas todas que eram recebidas pelo sacerdote, e só o sacerdote naquela época, que era ungido, né, como nós falamos, para isso ele podia receber toda aquela oferta e entrar no Santos dos Santos e oferecer o sacrifício, aquele animal, tudo aquilo que eles traziam lá, como oferta pelo pecado, como pedido de perdão a Deus pelos seus pecados, a queima, aquela gordura dos animais, tudo era um incenso que subia a Deus como aroma suave, né, na presença de Deus. Mas aqui no contexto de Isaías, nós vemos quando o povo estava no pior das situações. O pastor falou agora há pouco aqui, né, na situação do nosso Brasil, e eu tenho falado bastante disso, os irmãos sabem, que eu tenho falado que nós temos que orar muito pelos políticos, pelo nosso país, tudo, mas ultimamente eu tenho falado que, né, eu sou meio repetitivo até, na última lição eu já falei disso, às vezes a pessoa fala, Eldo repete isso toda vez, mas eu sempre estou falando isso, que nós temos que orar, gente, pelo povo cristão brasileiro, porque a gente lê esses livros de Isaías, desde os profetas maiores, os profetas menores, desde lá, os profetas anteriores, mas aqui especificamente mais em Isaías, eu gosto muito de Jeremias, e a gente vê a história do povo de Deus, a situação em que eles se encontravam, e a gente sabe o porquê que eles estavam naquela situação, né? Desde que Deus chamou o povo do Egito lá com Moisés, e vem Josué e faz aquele chamado para o povo realmente andar com Deus e cumprir a palavra de Deus, tudo, e a gente via o quanto que aquele povo errava, o quanto que aquele povo pecava, e aqui Isaías, então, nesse texto aqui que nós lemos, né, que é a condenação do culto hipócrita, nós vemos exatamente o que acontece muitas vezes hoje no nosso Brasil, né? O povo vai para a igreja para prestar um culto a Deus, mas o coração está muito longe, está muito aquém daquilo que Deus requer, porque Deus não quer sacrifício, Ele não quer oba-oba, não quer coisa. Você pode trazer dinheiro à vontade para depositar aqui no gasofilácio, você pode cantar no conjunto, no coral, tocar na orquestra, o que for, mas se você não tiver vida cristã, vida com Deus, intimidade com Deus, obediência, não adianta nada, não adianta nada, isso é trapo de imundícia, como fala aqui. Deus fala que Ele está cheio disso daí, Ele não quer, não aceita. E eu fico preocupado, eu vejo isso na minha vida mesmo, na vida da igreja, né? Como nós estamos longe disso. Então nós temos que clamar realmente, nós precisamos orar. A igreja presbiteriana não ora, eu não oro, eu quero orar, mas parece que é uma coisa, acontece de tudo para você. Você está sempre cansado, você quer ter uma vida de oração mesmo, porque a oração é o que move a gente. O cristão sabe disso, é a oração que nos leva mais perto de Deus. É o combustível, né, dona Cida? Alimenta a nossa fé. Se não tiver o combustível, o carro não anda, não funciona. E a oração é o meio de graça que Deus deixou para a gente, mas como a gente ora pouco. Como a gente ora pouco, e a gente quer ter vida abençoada, a gente quer ter vida com Deus. A gente fala, às vezes, por que eu não cresço, por que eu não sou abençoado, tudo, né? Porque nós temos que ter um compromisso realmente com Deus, né?
Muita gente quer cantar na igreja, quer estar louvando tudo, porque é gostoso. E eu também gosto de cantar. Eu não canto mais porque, felizmente, os irmãos percebem que eu estou afônico até para falar. Muitas vezes a minha voz não sai. Então eu já cantei em coral há muitos anos, mas hoje não dá mais. Eu gosto, mas não tenho voz, não tenho. Eu tenho problema nas cordas vocais e eu não consigo. Mas eu tinha que fazer, ir no médico, estudar mesmo música. Isso que eu ia chegar lá. Isso que eu ia chegar lá. A senhora está me comparando, Hinaldo, uma benção, hein? Privilégio. Mas eu tenho outros chamados, né? Deus tem outro chamado para a gente, não precisa só cantar. Eu não sou um levita, né? Hoje é tão bonito as igrejas por aí eu quero ser um levita. Como é bonito, né? Mas ontem o pastor que estava falando aqui ontem, o pastor João Marcos, no Juventude em Ação, nós cantamos um hino bonito aí que falava de entrega, de proximidade com Deus, de querer mais de Deus e tal. E aí quando ele começou a falar, né, a gente tinha cantado, a igreja tinha cantado, o grupo de louvor cantou uns cânticos novos, um muito bonito, que falava justamente, né, dessa intimidade com Deus. E aí ele perguntou se nós lembrávamos o que nós tínhamos cantado. E ele falou justamente isso, né? E eu já ouvi uma mensagem, não sei se foi aqui, se foi pastor Abel, pastor Maurício, que o momento que mais a gente peca é quando nós cantamos, porque nós mentimos para Deus. Porque a gente canta sem prestar atenção naquilo que a gente canta. Porque aquele fica lá na frente dele. Tem pessoas que simplesmente ficam assim. Eu vejo isso também, com muita tristeza. Alguns também, quando cantam o louvor, os cânticos, quando o grupo vai aqui, eles cantam os cânticos, né? Mas quando é um hino, as pessoas não cantam. Muitos não cantam o hino. Parece que o hino... Você deve se lembrar que eu falava tudo na quarta-feira sobre esse assunto. Acabaram de cantar um hino, você lembra que você cantou? Se você cantar sem entender o que está cantando, você não está louvando a Deus. Não está louvando a Deus, com certeza. Está mentindo, né? Ensinou hoje de manhã assim, cantar assim, né? Maravilhoso. Eu só ligeiramente. Eu não conhecia também não, mas muito bonito. À vontade, pastor. Esse Isaías aí, resume aqui. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Tudo que era bom para Deus é abominação. E também as festas de lua nova, o sábado, a convocação, a congregação. Agora vem a expressão mais dura aqui. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. É o que devemos ter percebido hoje, né, das igrejas de modo geral. Exatamente. Então, gente, não é motivo da gente dobrar os joelhos e pedir pelo o povo evangélico brasileiro, porque Deus não vai fazer uma obra. Eu creio que Deus está fazendo uma obra, eu creio não, tenho certeza, Deus já está fazendo uma obra no nosso país. E tudo isso que está acontecendo aí, que nós vemos, essa coisa toda aí da política fervilhando esses dias aí, é a mão de Deus trabalhando. Mas isso é ao mesmo tempo uma cutucada de Deus para nós, cada um de nós, para saber que nós somos os responsáveis por isso daí. E Deus só vai fazer uma obra grande mesmo nesse Brasil, de mudar totalmente esse país, e fazer desse Brasil um país grande e abençoado realmente, se o povo dele buscar Deus. Se o dele buscar Deus. O pastor Abel sempre falava aqui nas aulas que ultimamente ele estava orando muito para que Deus desmascarasse essas pessoas que estão lá no poder. Que Deus humilhasse elas e elas fossem lá escancaradas, toda a vergonha que elas estão fazendo aí. Está acontecendo, né? Está acontecendo. Eu estou com medo agora, eu orei muito a Deus, depois oraram também, as coisas ficam mais feias. Mas é o plano de Deus, né? Deus desacredita essas pessoas. Desacredita. E já estão aí, né? Então tudo sendo levado à polícia, na frente da polícia, está faltando só levar o Lula para completar isso. É. Viu? Já levou um dia desse
E eu acho que vai acabar levando ainda, né? Agora a Dilma vai colocar como ministro da Casa Civil. Para ele não poder ser condenado. Então, imagina, é muito bom. É muito bom, mas eu penso assim, viu? Eu tenho visto e Deus está falando com a gente, eu creio que Deus está mostrando a cada dia. Nós, como povo de Deus, precisamos mais buscar Deus. Precisamos dobrar o joelho, precisamos pregar o Evangelho, porque é só uma nação convertida a Deus que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer a obra, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Então, como que a gente quer que a coisa funcione no nosso país, né? A gente vê o quanto que Deus abençoou esse país, o quanto que Deus deu riqueza para esse país maravilhoso que nós temos, tanta bênção, tanta riqueza, tanta coisa e a gente sofrendo desse jeito, né? A gente tem uma empresa, a Petrobras, que era para ser uma das maiores empresas do mundo. Uma riqueza, né? Fora tantas outras que a gente tem, que não dá nem para falar aqui, né? E a gente vê essa empresa agora falida, quebrada, acabada, destruída, tudo. Quantos bilhões de dinheiro investido ali para dar em quê? Para estar na mão desses bandidos que estão aí. Eu acho que às vezes, também nós, como cristãos, estamos falando. Nós falamos muito. Antigamente, eu lembro que a gente falava, eu sou crente. A turma olhava assim, desconfiado, mas com respeito, como que diz, não vou mexer com ele, porque ele é crente. Não vou falar certas coisas na presença dele, porque é crente. E hoje você não distingue crente do não crente. Você distingue sim, dona Sidney. Você distingue aquele que está fazendo a pior coisa, exceções, assim, dando um mau exemplo, fala que é crente. Nossa! É que o pessoal generaliza, né? Por causa de alguns que estão por causa de alguns. Aí na mídia. Mas eu escuto todo dia, com muita tristeza eu escuto isso. Então, que dá um mau exemplo. Mas, ó, eu estava me lembrando, o povo de Deus, somos poucos para orar. Mas lembra da menininha que foi lá trabalhar na casa de Naamã? Ela era uma só e pequena. Que exemplo que ela fez. Que obra que ela fez. Que obra que ela fez, gente. Coisa então, extraordinária. Nós somos poucos, mas temos certeza que se a gente se unir em oração, a gente faz a diferença. A diferença vai ser feita. Deus prometeu isso. Nós costumamos orar. Eu oro pela minha família, eu oro pelo meu emprego. Eu esqueço que existe um mundo ao nosso redor. Não é, o Brasil está numa crise tremenda. Mas quando você olha outros países também, quando você vê lá os sírios correndo da maneira que estão. Eu tenho um irmão na França, e minha filha estava dizendo o seguinte, ela é evangélica da Assembleia de Deus. E ela chegou lá, ela falou que foi a maior dificuldade para achar uma igreja evangélica. O próprio catolicismo na França está morrendo. Em compensação, o islamismo está crescendo. E nós nos lembramos de orar por ele, achando que aquilo nunca vai nos atingir. E vai atingir do jeito que está. Eu não sei. É por isso que eu digo, é Deus, sei lá. Eu creio que é uma obra de Deus. Não sei o que vai ser, como vai ser. Porque, olha, eu com a minha idade, eu já passei por muitas fases de política, de tudo isso. Eu lembro que eu era criança, tinha 4, 5 anos, meu pai me punha na fila para comprar pão. 4 horas da manhã ele levava a gente para a fila da padaria, punha um filho aqui e o outro ali, para poder comprar pão. Eu tenho visto, meu Deus do céu, isso é cíclico, não sei, eu acho que o povo está pensando. É assim mesmo, né? Infelizmente hoje cristão é sinônimo de trapaceiro, de tudo quanto é coisa, infelizmente. É só nome de cristão, né? Mas o exemplo para o mundo aí fica o exemplo negativo. Deixa eu correr aqui porque eu não saí nem do início da minha lição ainda. Mas eu queria pular agora lá para Romanos, que o apóstolo Paulo também vem falar daquilo que nós falamos, né? Lá em Romanos 8, 26, ele fala também da atuação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Romanos 8, do 26 ao 30,
ele nos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E todo aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque o Senhor, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aqui nós vemos a ação do Espírito Santo hoje em nossas vidas. Então nós temos o Espírito Santo hoje para nos orientar até naquilo que nós devemos pedir a Deus. Então, nós devemos nos unir, meus irmãos. A igreja tem que haver união. O texto do Salmo, quando fala, é de uma união perfeita, onde cada um rema no mesmo sentido, cada um tem o mesmo propósito, cada um deve se sentir menor que o seu irmão. E muitas vezes nós vemos dentro da igreja pessoa querendo ser melhor, né? Pessoa querendo exercer cargos que considera mais importante, pessoa que não gosta de fulano porque não sei o quê, não gosta do outro porque não sei o quê, coisinha. É uma família, né? A gente não fala família da IPBVF. E que família que é essa, gente? Que uns crentes melindrosos, vê crente que tem 50 anos de igreja, como eu tenho, e qualquer coisinha, né? Pisou no calinho aí, sai, né? Eu falo isso de mim. Como a gente é tão pequeno, né? Como a gente está tão longe de seguir o exemplo de Cristo, que Cristo veio nos dar, que Ele, né, se despiu de toda a sua glória para vir aqui mostrar para nós o exemplo, para nós seguirmos. E o que a gente tem feito, né? A gente está na igreja aqui direto, buscando a Deus tudo, mas parece que não ouve nada, não aprende nada. Como a gente é tão falho, né? É tão... Nossa! E a lição, gente, ela traz 3 tópicos, quem leu, muito importantes, né? Que eu gostaria de destacar. O objetivo da lição, né? O objetivo lá no final está... que é nós entendermos isso, né? Ela fala sobre a unção que traz unidade. É isso que nós estamos falando, né? É o primeiro item da lição. A unção que traz unidade. Então, eu quero ser ungido muitas vezes para fazer uma obra grandiosa, mas eu tenho que saber a obra que Deus quer para mim. E a obra que eu faço, o pastor ontem, que estava aqui, ele falou, né? É o pastor que foi chamado para um ministério lá na China. Ele largou uma igreja grande que ele tinha em Salvador, com a família tudo bem ajustada, bem arrumadinha lá, em Salvador, a primeira igreja de Salvador, parece. Lá tem tanta igreja em Salvador, não sei quantas igrejas presbiterianas que é lá, mas acho que é a primeira, se eu não me engano, que ele já teve aqui, ele contou essa ilustração. E ele estava lá com um belo de um salário, numa igrejona, com a família, todos os filhos estudando em colégios bons, a vida tranquila lá. E de repente ele chega para o conselho num dia e toma uma decisão, né? Deus está me chamando para ir para a China. Os presbíteros ficaram tudo assim, né? Boca aberta, falaram: mas pastor, todo mundo gosta do senhor aqui, o senhor está com a vida aqui, o senhor quer ir para a China e tal e tal. Aí ele tem 3 filhos, ele tem uma filha agora que está com 4 anos de idade. Ele levar essa criança lá, e sabe o que ele falou aqui, que me arrepiou no começo da mensagem dele? Ele falou: eu estou indo lá e sem medo nenhum, eu sei que eu posso morrer, minha família pode morrer a qualquer momento, meus filhos podem morrer a qualquer momento lá, mas ele falou: eu não sou digno disso. Ele considerou, se ele morrer por causa do Evangelho, é uma bênção, como a palavra de Deus fala, né? Tendo motivo de alegria, o passar por várias provações. Então, isso não é um ser humano que faz uma coisa dessa, é só Deus. Eu não entendo como é que uma pessoa pode tomar uma decisão dessa e ter uma coragem dessa. Ele está tranquilo. O Jean. Aquele lugar Kurdistão lá que está todo no meio de todas a bagunça que está havendo. Precisa... Diferença faz morrer aqui ou lá.
Ele falou que se os filhos morrer tudo, amém, que eles vão estar com Deus e vão estar muito melhor, né? Agora, é claro que a gente, como ser humano, a gente sofre, né? Mas é o entendimento, a intimidade que a pessoa tem com Deus, é o chamado de Deus. E quando Deus chama, Ele faz a obra na nossa vida, né? Ele cumpre isso daí. Então, essa unidade que nós devemos ter na igreja, gente, é um trabalhando pelo outro, e é um por todos e todos por um, cada um procurando conhecer a sua função, o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus chamou, e procurando exercer a sua função. Só assim nós vamos ser uma igreja abençoada, só assim nós vamos ser uma igreja realmente que vai fazer a diferença nesse país aqui, né? Nessa comunidade aqui, né? Se de fato fomos ungidos por Deus e o Espírito Santo habita em nós, a unidade cristã deve ser uma marca da igreja. Divisões e discórdias existem dentro da igreja muitas vezes, porque alguns ainda não foram verdadeiramente salvos e transformados pelo Espírito Santo, ou porque são salvos, ou porque os salvos são imperfeitos e incompletos em sua santificação. Então, às vezes também nós sabemos que há o joio no meio do trigo também, não? Então, a igreja não é composta de gente santa e nem só de cristãos, o joio está aqui no meio ainda também. Então isso atrapalha muito, mas nós temos que então buscar, cada um fazer a sua parte, conhecer aquilo que Deus está chamando você e então está cumprindo, né, a vontade de Deus, e só assim nós seremos abençoados realmente, né? O apóstolo Paulo, que fala sobre isso lá em Efésios capítulo 4, 3, ele fala, né, que esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando diligentemente para preservar isso. Porque não é fácil, nós somos seres humanos e a gente para se magoar qualquer um com o outro e causar talvez um problema grande dentro da igreja, é muito fácil. E o inimigo está ali a todo instante querendo mesmo que aconteça isso, porque ele vai ficar super feliz, né, se isso acontecer, né? Então nós temos que vigiar e muito esforçar realmente. A humildade e amor são necessários por causa das diferenças entre as pessoas. A igreja deve ser mais unida e se alegrar com a companhia dos outros, né, irmãos na fé. Se o congregar-nos com os santos me traz alegria, eu preciso, não me traz alegria, eu preciso me examinar e pedir a Deus que coloque dentro de mim esse sentimento que é fruto do Espírito. Se eu venho para a igreja, muitas vezes, com rancor, com raiva do meu irmão, com qualquer coisa, eu estou aqui prestando a Deus, mas estou reparando em outras coisas, estou reparando no irmão, estou falando mal do irmão, termino o culto, estou falando mal do pastor, estou falando mal de não sei o quê, do professor, de quem né, está na frente. Por isso, cuidado, irmãos, quando vocês for almoçar hoje, hein, em casa, não vamos fritar o professor para comer no almoço não, hein? Brincadeira. Mas é uma coisa séria, né? A gente tem que pensar muito nisso, né? Então, se eu ir na igreja não me traz alegria realmente, porque na igreja primitiva, eles se reuniam todo dia lá com amor, com alegria, compartilhavam as coisas entre si. Era uma coisa perfeita naquela época, né? Pouco tempo que durou ali a perfeição na igreja primitiva, mas era a igreja perfeita, né? Então, é o exemplo para nós seguirmos, né? Como que é uma igreja, como deve ser uma igreja que Deus requer. Fala, Adão. Quem quer ser o maior tem que ser o menor. É isso, né? Como João Batista falou, né? João Batista, que era um grande precursor de Cristo lá e que tinha os seus seguidores, um monte de gente que achava que ele era uma baita de uma pessoa, né? Que ele falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Se cada cristão pensasse assim na vida dele, cada um se colocasse nessa posição, né? Importa que o outro cresça e que eu diminua. Gente, seria outra coisa, né? Não dá nem para comentar.
É, humildade. Para isso precisa ter humildade, não tem outro caminho. Veio entregar ao soldado. Jesus chamou ele de amigo. O que buscais? Se fosse um de nós, era diferente. Falou, seu traidor. Ele podia até xingar. Jesus orou por ele, Jesus na ceia, serviu a ceia para ele, apesar de Jesus já falar, né? Um de vós me trairá, que já estava falando, mas Jesus ungiu os pés dos discípulos ainda e ungiu os pés de Judas. Aquela criatura lá que se fosse qualquer um de nós ia falando, eu quero que essa peste morra, né? Que a gente fala muitas vezes, né? Mas Cristo não, ele teve essa humildade toda para nos deixar como exemplo. A gente continuar aqui. O segundo tópico da lição é preciosidade da unção, adoração. Então aqui ela vem falar da oração, né? A gente então tem unção para adoração também. Adoração pode ser cantar, pode ser orar, pode ser fazer um trabalho na igreja, tudo que você vem fazer aqui no culto à noite, com um coração sincero, com desejo de aprender, com desejo de sair daqui edificado, isso é adoração, né? E nós sabemos que nós fomos criados para isso, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, né? Como a gente fala, assim, o homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Então, isso é adoração. Mas tem que ser uma adoração que Deus aceita realmente, não como agora há pouco nós lemos lá em Isaías, né? Aquela adoração que Deus fala que está enojado já de ver, né? Então, o que nos permite oferecer um culto agradável a Deus é justamente a unção derramada sobre nós, o óleo queimado como oferta e aroma suave a Deus no Santo dos Santos. Além disto, ser um ato de culto, a fumaça que cobria o Santo dos Santos permitia ao sacerdote entrar naquele lugar sem ser consumido para fazer expiação pelos pecados. Nos crentes, a unção preciosa, o próprio Espírito Santo, que nos permite cultuar o Santo Deus. Até nossas orações são aceitas e feitas perfeitas pelo Espírito Santo, né? Como nós já lemos aqui, Paulo falando lá em Romanos 8:26. Então, na nossa vida de adoração, é algo indispensável, pois todos nós fomos criados para esse propósito. Então, isso que a lição quer nos trazer sobre unção. Não tem nada a ver mais com óleo hoje, muitas igrejas ainda estão usando óleo hoje, porque creem que isso ainda é uma coisa importante. É importante sim, mas não creio que nós não temos mais necessidade disso, né? Ele autorizou, né? As pessoas sempre tiveram essa que não tem necessidade. Ele autorizou agora os pastores, os crentes, e ungiu os outros com óleo. Hoje tem penicilina, tem os remédios muito mais importantes. Então, eu não sei que sentido que foi que eles... Eu li isso aí no Brasil Presbiteriano. Não sei se eles usaram para isso, não sei. É que tem igrejas por aí, infelizmente, que ficam, né, com essa coisa sempre, é igual a palmas, né? A palma agora parece que deu uma esfriada. Mas ela sempre tinha um projeto e entrava lá na reunião do Supremo Concílio para debater sobre isso. Aí eles davam uma posição, decidiam, passa um tempo, daqui a pouco tem de novo que discutir esse assunto de novo. E o óleo, eu já vi muita gente questionando e tal, mas por que não usa o óleo? Porque não acho que tenha problema nenhum, né, pastor? Não tem problema nenhum de você usar o óleo, mas hoje não tem mais, né? É retrógrado. É você retroagir lá no tempo. Então, é uma coisa que não tem necessidade disso, né? Às vezes a pessoa que está doente já me pediu para ungir. A pessoa pediu que queria ser ungido. Eu só não ungi que não tinha hora na hora, não que eu não tirei o ungido dele também, fazia diferença para mim e para ele nenhum. Para ele talvez fosse muito feliz. Que ele tinha tanta fé naquilo, talvez, né? Então, é isso aí. Então, a gente vê aqui que a adoração, gente, é que é o mais importante, mas
nós precisamos entender que tipo de adoração que nós estamos prestando, né? E a gente deve dar muito valor para isso, né? O domingo é o dia reservado do Senhor. E o culto é o momento maior na vida do cristão. É como aquele tempo lá no Antigo Testamento, né? Deus tinha aquelas festas, né? Como nós lemos agora lá em Isaías, festas da lua nova, o sábado, aquele ajuntamento, tudo. Naquela época era só no templo em Jerusalém, e nós vemos que gente viajava naquele tempo lá, quilômetros e quilômetros, distância e distância, a pé, às vezes em camelos, que não tinha os carrões que nós temos hoje, mas era uma coisa importantíssima para o cristão naquela época, ir lá na presença de Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus, né? As pessoas levavam a sério. E hoje nós vemos, ontem também o pastor, eu estou citando muito, é porque a gente vai lembrando das coisas recentes, né? E ontem o pastor falou uma coisa importante, ele falou, ó, nós estamos aqui hoje fazendo um trabalho que é importante. É um trabalho de chamar a igreja para o chamado para missão, né? Porque o assunto do trabalho de ontem foi, um dos assuntos foi esse aí. E ele falou, mas isso, não que eu estou achando errado, não, pelo contrário, muito bom que a igreja se desperte para isso. Mas nós não temos que ter um chamado para missão, porque devia ser uma coisa natural. É a nossa função, nós somos chamados por Deus para quê? Para ser luz, para ser sal da terra, para salgar esse mundo, para iluminar, para ser bênção na vida do nosso país aqui, que nós não temos sido. Então, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Então, despertar a igreja para uma missão devia ser coisa natural, que você faz como uma função sua, como cristão que você é. Não porque você tem que ser despertado para isso. Você precisa aprender a fazer isso aí. Desde o momento que você conheceu a Deus, que você foi chamado por Ele, você tem que ter aquele amor que você teve lá no início, quando você descobre a bênção que é ter um Deus maravilhoso na sua vida, e você quer passar para sua família, para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, para todo mundo, que fala, é uma bênção na minha vida, eu vivia perdido, agora eu sou um salvo, então eu quero que todo mundo... Porque se agindo assim, a gente está se tornando egoísta. Eu tenho para mim só... E pronto, né? Os outros que se virem, né? Os outros, cada um para si lá. Então... O problema é que a pessoa acha que a missão é sair daqui para outro lugar, exatamente. Esquece que o meu vizinho, o meu filho... O filho, dentro do seu lar. Dentro do seu lar é a sua missão, muitas vezes, né? Dentro da sua casa. E quantas vezes não vemos isso? E sabe o que o pastor falou, gente? Que... os cristãos hoje, infelizmente, no mundo todo, está uma vergonha. Caindo o evangelho, as igrejas fechando na Europa, para tudo quanto é lugar, né? A não ser um ou outro aí que tem sido uma bênção, como, né, a Coreia do Sul, que a gente sabe, né? Que está passando por um momento de crescimento e de muita bênção lá. Mas o resto, olha, é infelizmente uma tristeza. E o que o pastor falou, né? Enquanto a gente fica aí dormindo sem fazer nada, os muçulmanos estão crescendo assustadoramente. Porque aquilo que nós deveríamos fazer, não estamos fazendo, eles estão fazendo. Porque eles dão a vida. Eles dão a vida. Então, se precisar morrer, eles vão morrer. E então, a mocidade fez uma enquete aqui ontem. Já vou dar a palavra, dona Diva. A mocidade fez uma enquete aqui ontem, pegou todo mundo de surpresa, eu já sabia, algumas pessoas daqui já sabiam, né, que ia acontecer, mas assustou até algumas pessoas aí, que primeiro eles confiscaram a Bíblia da gente lá na porta, né? Eu lembro que teve uma vez aqui, gente. E aí, do meio do trabalho, entrou dois aí com um revólver na mão, aí correndo e que vinham para matar cristão, quem tivesse com a sua Bíblia e tal. Então fizeram uma representação aí, né? Para mostrar se você realmente está disposto a morrer por Deus, né? E aí o pastor falou justamente sobre isso, né? Que será que você, se for chamado a negar a sua fé ou morrer, que decisão você vai tomar, né? Será que você vai se manter fiel com um revólver aqui na sua cabeça? É difícil.
Não é fácil não, não sei como a gente faria, né? Mas então, é isso que Deus quer de nós. Então, se nós não estivermos dispostos a fazer isso, o pastor falou ontem, se você não tem essa coragem, você está sendo hipócrita. Você está aqui na igreja sendo hipócrita. Só um minutinho, eu fiquei de dar a palavra para a dona Diva lá. Aumentar a quantidade de muçulmanos. É isso que eles fazem, né? Porque os filhos já vão fazendo a lavagem cerebral desde pequeno, né? Já mandando pessoas, famílias, mudar para outros países. pra... Paga tudo para eles morarem em outros países, para os filhos nascerem lá, eles vêm para cá, mas vão ser brasileiros, nascer aqui no Brasil brasileiro, para aqui formar o grupo deles. Olha, que coisa. Todos os países eles estão se infiltrando, né? A gente tem ouvido notícias disso aí no mundo todo. É como a gente envia missionário para outros países pregar o evangelho, os muçulmanos estão fazendo isso. Se isso é boato, mas eu já vi pela mídia, ouvi isso. E no nosso país já tem gente infiltrada, viu? Bastante. Tá? Já. Principalmente nesse sentido, de ficar para, né? Do mal. Então, sobre tirar a Bíblia daquele dia que aquelas pessoas vieram aqui, eu chorava tanto. A minha reação foi essa, eu chorava e eu queria dar a Bíblia. Né? É muito impactante, pega a gente surpresamente, e é uma coisa que pode acontecer, né? Como aconteceu com o pastor Jean contou lá no Iraque, lá, que aconteceu na igreja lá, de chegar os caras na hora do culto e matar a pessoa dentro da igreja lá, e pode acontecer, chegar a acontecer aqui no Brasil. Será que nós vamos... Das mulheres, né? Que eles chegaram e mataram todos os maridos. Mataram os maridos na frente das mulheres. Né? Então é isso, né? As mulheres que Então, o terceiro tópico da lição fala sobre a preciosidade da unção nova vida. Então, olha... O primeiro tópico é unidade cristã, segundo, adoração, e o terceiro, nova vida. Então nós devemos, se a gente tiver unidade, nós vamos ter adoração, né, e nova vida. Sem nova vida também não tem nada, né? Uma é consequência da outra, né? É uma coisa natural que Deus faz, parece que é uma coisa até automática, mas desde que você esteja cumprindo aquilo 100%, né, como deveria ser. Como a gente nunca cumpre, né, mas devemos lutar, devemos fazer tudo para lutar para que isso aconteça, né. Aí, no relato de Mateus, a unção de Jesus por uma pecadora, seria, em suas palavras, para o seu sepultamento, né? Está lá em Mateus 26, 12. Né? No terceiro dia também, as mulheres que vão para o túmulo ungir o corpo de Jesus e recebem a maravilhosa notícia da ressurreição. A tristeza é trocada por alegria. Então Jesus foi ungido também algumas vezes, né? Alguma ocasião especial. E aqui ele foi ungido também para o seu sepultamento. Mas no capítulo 47 de Ezequiel, a revista de vocês, eu não sei se vocês que estudaram, viram? Não, está 37, mas está errado. Porque aqui está falando justamente sobre... Eu fiquei tentando entender isso aqui e não conseguia, porque a lição fala assim, no capítulo 37 de Ezequiel, encontramos uma profecia acerca dos últimos dias, no qual a água começa a sair do chão do templo em Jerusalém, e de repente o seu nível sobe rapidamente até o joelho, até o peito, tornando-se um profundo rio que ninguém podia cruzar. Então as águas desse rio começam a se espalhar para todos os lados, trazendo vida para todo o canto, inclusive ao Mar Morto. E eu falei, mas o 37 fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Então, eu não entendi. O que tem a ver o Vale dos Ossos Secos com essa... Mas eu já sabia que tinha essa passagem, falava sobre esse rio que passava por baixo do templo, mas eu não sabia onde era, não lembrava. Aí eu fui procurar e descobri. É no 47 que fala sobre isso daí. Então, eu queria até ler... Alguém leia para mim, por favor.
Ezequiel 47. 37 de quanto? Não, 47. Depois disso. Pera aí, dona Cida, só um minutinho. É só do 1, do 1 até o 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Obrigado. Então, aqui nós vemos uma visão do profeta, né? Uma visão dele das águas purificadoras, e nos fala da nossa vida, como será lá no céu, né? As bênçãos que Deus promete aos seus filhos. E fala que essa água que vai se enchendo e vai se espalhando e vai tudo, é como unção, né? O que a revista quer nos trazer aqui, quer nos mostrar, é que é como unção. A nossa unção deve ser assim, ela vai transbordar, ela vai ser uma bênção, deveria, né, ser uma bênção para quem está ao nosso redor, para transformar aquilo que não presta, para purificar, para restaurar. Então, isso é o que a Bíblia nos ensina, é que nós devemos aprender nesta manhã sobre a unção, que cada um de nós temos essa responsabilidade em nossas vidas. Cada um de nós temos que aprender isso aí e cumprirmos com a nossa parte para podermos sermos realmente esse transbordar de muitas águas, que seria tão importante, né? Se esse Brasil inteiro tivesse transbordando essas águas purificadoras para se tornar em bênção realmente, como nós vamos ter um dia, né? Na Nova Jerusalém. Nós vamos ter essa bênção realmente, né? Então, o papel da igreja na vida do nosso Brasil é muito importante. Será de ajuda muito grande
para o governo, que não tem coisa melhor que a gente possa fazer para o governo do que sermos cristãos verdadeiros, porque mesmo que Deus coloque pessoas lá que não são nem cristãos, mas se a igreja dele estiver cumprindo o seu papel, fazendo a sua vontade realmente, ele vai usar essas pessoas que não são nem dele, como ele usou Ciro lá para cumprir os seus propósitos, para cumprir a sua vontade. Então, gente, nós precisamos acordar. Eu digo isso por mim, para cada um de nós. Nós precisamos acordar para isso, que nós somos os responsáveis por estarmos nessa situação que nós estamos hoje. Então, nós temos que realmente fazermos o nosso papel, cumprirmos com a nossa missão. Então, a lição, ela traz esses 3 pontos importantes que nós devemos entender, então, né? A unidade, a adoração e vida, né? Nos dá uma missão. Nós devemos ter uma vida de missão, cumprir com a missão que cada um de nós devemos ter, né? E em Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo nos fala também, Gálatas 5. Vinte e 22 e 23, né? Aqui Paulo está falando das obras da carne e os frutos do Espírito, né? Mas nós vamos ler apenas esses 2 versículos aqui, né? O 22 e o 23 que nos fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, todo esse texto aqui de Paulo vem falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito, né? E olha como é importantíssimo, né? Se cada um de nós tivesse todos esses dons aqui, né? Como não seria diferente a igreja, como nossa vida não seria diferente, como não seria diferente tudo ao nosso redor, o nosso país inclusive, né? Se nós tivéssemos amor, e aqui quando fala de amor, não é o amor que eu tenho pelo meu filho, não é o amor que eu tenho pela minha esposa, esse amor que todo mundo tem, não. É o amor de Cristo, né? O amor que Cristo veio trazer nesse mundo para deixar o exemplo para nós. É aquele amor que não mede consequência, aquele amor que não vê dificuldade, não vê problema, né? Não vê para enfrentar. É humildade de fazer pelo meu inimigo, de fazer pelo meu próximo, né? Nós estamos estudando aqui na quarta-feira e o pastor Marcos tem dado estudo sobre as parábolas lá e tem falado muito, né? Sobre, semana ele falou sobre o fariseu que ajudou aquele cara que foi assaltado lá, né? Os salteadores assaltaram ele lá, bateram, machucaram e deixaram lá. E que os cristãos, né, entre aspas, lá, passaram longe, né? Passaram longe dele, não quiseram nem saber, né? E nós não estamos fazendo a mesma coisa hoje, né? O sacerdote, o levita, tudo passou de largo. E o pastor explicou, né, que naquela época o judeu nem se aproximava de um samaritano, não podia nem passar próximo, com medo, principalmente o levita, né, o sacerdote, porque eles não podiam se contaminar. Então, eles passavam sempre longe, não queriam nem... E a Bíblia mostra exatamente que o meu próximo é o samaritano, né? A Bíblia nos mostra que nós devemos fazer por essas pessoas que são menosprezadas, por essas pessoas que nós damos menos valor, que nós não consideramos como ninguém, porque a gente é muito de julgar as pessoas, né? E às vezes a gente vê uma pessoa errada aí, uma pessoa que anda com a vida torta, na política mesmo a gente condena muito, fala,
quero que morra isso aí, eu quero que eu falo isso, às vezes depois eu me arrependo, até peço perdão a Deus, mas a gente fala isso. Mas é para essas pessoas que nós devíamos estender a mão, que a gente devia ter compaixão, ter misericórdia, como Cristo fez. Deus faça justiça. Porque não adianta a gente ficar falando, né? Então, não tem nada assim. Fala, o senhor está vendo quem é que está fazendo todas essas coisas. Deus vai cobrar deles, né? Mas é Deus que cobra, não sou eu que tenho que... que o Senhor... Ele é que conhece o coração, né? E a gente conhece o exterior. Porque não adianta mesmo falar. A gente fica indignado, a gente fica revoltado com a situação, a gente fica. É por isso que ultimamente eu estou deixando de assistir um pouco as notícias. Porque você começa a ficar indignado com as coisas. E aí você acaba falando isso com essa coisa. Fica essa praga ainda está aí, não? Então essas coisas a gente fala. Depois a gente fala, não, Senhor. É que, Senhor, então faça a sua vontade, faça clamar por justiça, porque Deus pode fazer justiça. Ele vai fazer. Toda autoridade emana de Deus. Ele vai fazer. Então, nós temos que ter alegria, né? Independente das circunstâncias, a gente tem que ter alegria sempre naquilo que a gente faz, paz, né? É mais difícil a gente ter paz hoje. Em todas as circunstâncias que a gente vive, né, no trabalho, como a gente sofre, né, eu tenho sofrido tanto, né, com o meu trabalho aí, que a gente tem passado por coisas que não é fácil. É difícil a gente ter paz, mas a gente tem que ter essa paz, né, longanimidade. Para a gente ter paz, a gente tem que ter longanimidade, ter paciência, né, ser longo, né, de se exaltar, né? Para se exaltar, né? Ser longo para não se exaltar. Benignidade, bondade, fidelidade, né? Ser fiel a Deus, né? Ser fiel à sua palavra, ter mansidão. É muito difícil todas essas coisas, mas nós temos que ter isso daí, né? Domínio próprio. Ou coisa difícil. Coisa difícil. Eu oro a Deus todo dia para Ele me ajudar, para mim ter domínio próprio. Gente do céu, eu peço demais. E a gente pede de São Paulo, né? Em tudo. Como que é difícil, como você perde a cabeça facilmente. Então, uma das coisas que mais é duro para mim, eu oro todo dia de manhã, falo, me ajuda nesse dia tal, vai comigo e me abençoe, mas toda hora, aí você acaba de fazer, aí você lembra, meu Deus, eu já fiz de novo, né? Você entristece, tem que pedir perdão a Deus de novo. Mas o domínio próprio, eu acho que se um cristão tem um domínio próprio sobre a sua vida perfeito, ele consegue dominar a sua vida toda, olha, parabéns, viu? Porque só o Espírito Santo nos ajuda, para nos ajudar mesmo. Então todas essas coisas que nós ouvimos aqui hoje são importantíssimas, né? Mas a grande lição que nós devemos aprender nesse dia é que Deus escolheu para sermos como seu filho, né? Jesus foi o primeiro que cumpriu perfeitamente, porque nós não tínhamos condições de cumprir aquilo que Deus requeria de cada um de nós, que nascemos em pecado e somos como trapo de imundície. Nós nunca conseguiríamos chegar a cumprir nem uma vírgula do que Deus requer para chegarmos lá. Mas as crianças já saíram, não deu sinal ainda não, deu? Já deu? Desde domingo passado eu não estou escutando o sinal aqui. Então, eu vou terminar já, gente. Eu não ouvi, agora estou vendo a porta aberta ali, mas precisamos aumentar essa campainha aí. Colocar a campainha aqui. Mas
Deus nos enviou, como nos escolheu, né, como seus filhos também. Jesus nos veio dar o exemplo. Ele foi o primeiro que ressuscitou e nós também seremos ressuscitados com ele. Mas nós temos que cumprir a nossa parte, sermos imitadores de Cristo. Então o exemplo desta manhã sobre a unção não tem nada a ver com óleo, de você derramar óleo sobre a sua cabeça, não. Mas é pedir que o Espírito Santo atue na sua vida realmente para você cumprir o propósito. Que a Bíblia fala que quando Deus ungia uma pessoa era para um propósito específico, para uma função. E você foi chamado para essa função que Deus te chamou. Então, se você não está cumprindo ainda essa função, procure descobrir. Procure pedir a ajuda do Espírito Santo para que você cumpra essa função, para que você faça isso. Que Deus abençoe, meus irmãos, que a gente consiga extrair um pouquinho dessa lição tão maravilhosa que Deus nos trouxe desta manhã e que venha ser bênção na vida de cada um de nós.